dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco a respeito de polinômio característico. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é apresentar um procedimento para que nós determinemos os autovalores e, consequentemente, os autovetores de um operador linear. Há um vídeo neste canal no qual eu conceituo autovalor e autovetor, mas eu não me preocupo com uma maneira específica de encontrá-lo. Aqui eu vou apresentar uma ferramenta bastante útil, que é o polinômio característico, e com o polinômio característico nós poderemos determinar autovalores de operadores lineares. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Então, eu vou tomar A, uma matriz quadrada de ordem n. A matriz dada por t vezes a identidade menos A, onde t é uma indeterminada, é uma incógnita, é chamada matriz característica de A. O determinante da matriz característica de A é um polinômio em T, chamado polinômio característico da matriz A, e eu vou denotar por PA aplicado no valor T. O primeiro teorema envolvendo esse polinômio diz o seguinte: se eu tenho um operador linear definido no espaço vetorial V, um espaço vetorial de dimensão finita, e eu tenho alfa a base desse espaço, então V vai ser um autovetor de T associado a T0, se e somente se a matriz que representa as coordenadas de V na base alfa for uma solução não trivial do sistema linear AX é igual a zero, onde este A, em particular, é a matriz característica da matriz que representa o operador T aplicado no ponto T0. O segundo resultado que eu vou mostrar é que T0 é um autovalor do operador, se e somente se T0 é uma raiz do polinômio característico da matriz que representa este operador. Então, no primeiro caso, para que nós demonstremos isso, eu vou pegar T0, um autovalor de T, e V, um autovetor de T associado a T0. Bem, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: quando eu estou calculando as coordenadas da imagem de V em relação à base alfa, isso pode ser dado como produto da matriz que representa o operador nesta base alfa, vezes as coordenadas do vetor V nessa base alfa. E, além disso, como T0 é autovalor e V é o autovetor associado a ele, eu sei que T de V é T0, V. Então, com essas duas informações, eu consigo dizer o seguinte: que as coordenadas do vetor T0V em relação à base alfa é o produto da matriz que representa T em relação à base alfa, vezes as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. Essa equação eu posso escrever da seguinte maneira: T0 vezes a matriz identidade de ordem n, vezes as coordenadas de V na base alfa,
é igual ao produto da matriz que representa o operador vezes as coordenadas de V na base alfa. Porque aqui eu estou trabalhando com T0, V. Então, eu vou pegar T0 vezes a matriz identidade vezes as coordenadas de V na base alfa. Ou, ainda, o que eu posso dizer é que T0 vezes a identidade vezes a matriz que representa as coordenadas de V na base alfa menos a matriz que representa T na base alfa vezes as coordenadas de V na base alfa, isso tudo vai dar a matriz nula. Ou ainda, eu estou dizendo que T0 vezes a identidade menos a matriz que representa T na base alfa, tudo isso multiplicado pelas coordenadas de V na base alfa, vai dar a matriz nula. Quando eu falo matriz nula aqui, na realidade é uma matriz coluna composta somente por zeros. Portanto, o que eu estou provando é que, se eu tenho um alto vetor associado a um alto valor T0, então a matriz que representa as coordenadas desse alto vetor é solução desse sistema linear. E essa matriz em particular é uma matriz não nula, portanto é uma solução não trivial. Reciprocamente, se V pertencendo a V é tal que T0 vezes a identidade menos a matriz que representa T em relação à base alfa vezes as coordenadas que representam V na base alfa é igual a matriz coluna nula, e aqui eu estou considerando V diferente do vetor nulo, então eu estou dizendo que T0 vezes a matriz identidade vezes a matriz que representa V em relação à base alfa é igual a matriz que representa T na base alfa vezes as coordenadas de V na base alfa. Mas isso eu estou dizendo então que T0 V em relação à base alfa é T de V em relação à base alfa. Ou o que eu estou dizendo é que T aplicado em V é T0 V. Mas isso é equivalente a dizer que V é alto vetor de T associado a T0. Portanto, no momento que eu estou procurando autovalores e autovetores, eu vou precisar resolver esta equação. No segundo item, o que eu vou mostrar é que se T0 é um autovalor, isso é equivalente a dizer então que T0 é a raiz do polinômio característico. Então, antes de começar, eu vou denotar por A, para não carregar muita anotação, a matriz dada por T0 vezes a identidade menos a matriz que representa T em relação à base alfa. Agora vejamos o seguinte. Se T0 é alto valor de T, então, pelo que mostramos no item I, quando eu faço o sistema AX igual a zero, esse sistema admite uma solução não trivial. Ora, mas se ele tem uma solução não trivial, o que eu estou dizendo é que o determinante da matriz A é zero. Mas a matriz A é a matriz característica. E o determinante da matriz característica é o que a gente chama de polinômio característico. E, portanto, eu estou dizendo que o polinômio característico da matriz que representa o operador T na base alfa aplicado em T0 é igual a zero.
E, portanto, T0 é a raiz do polinômio característico. Agora, se quando eu considero este polinômio característico aplicado em T0, isso dá 0, então o sistema AX igual a 0 admite uma solução não nula, que eu vou chamar de x1, que é dado por x1, x2, até chegar xn. E por que eu sei que ele tem essa solução? Porque se T0 é a raiz do polinômio característico, então o determinante da matriz A é 0. Se o determinante da matriz A é 0, na hora que eu considero o sistema linear homogêneo AX igual a 0, eu sei que obrigatoriamente esse sistema tem uma solução não trivial. Estou chamando essa solução de x1, escrito desta forma. Então, eu vou pegar V como sendo o seguinte vetor: x1v1 mais x2v2 mais xn/vn. Como x1, x2, xn é aquela solução não trivial, então eu sei que essas coordenadas não são todas nulas, o que implica em dizer, então, que este v é diferente de zero, ou seja, diferente do vetor nulo. Daí, quando eu estou calculando as coordenadas de t de v em relação à base alfa, isso é, a matriz que representa o operador t vezes a matriz que representa o operador v, ambos em relação à base alfa. Só que essa matriz em particular é a matriz que eu chamei de x1. E aí, observando que a solução do sistema x é igual a 0, isso necessariamente vai ser T0 vezes a identidade vezes a matriz que representa o vetor v em relação à base alfa. Mas isso eu posso escrever como sendo a matriz que representa o vetor T0v em relação à base alfa. Portanto, o que eu estou dizendo é que T aplicado em V é T0v. E, portanto, o V é um autovetor associado ao autovalor T0. Portanto, T0 é um autovalor e era isso que nós gostaríamos de demonstrar. Para ficar mais claro como nós aplicamos esse resultado, vamos fazer um exemplo. Então, imagine que eu tenho essa matriz A, uma matriz na base canônica de R2, de um operador linear em R2. Então, eu vou determinar os autovalores e os autovetores deste operador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o polinômio característico desta matriz. Então, isso é o determinante de T vezes a identidade em R2 menos a matriz A. E, portanto, seria o determinante da seguinte matriz: T menos 4, 1, menos 2, T menos 1. E isso, por sua vez, fica T menos 4 vezes T menos 1. A diagonal secundária, a hora que eu multiplico, vai dar menos 2, mas como é menos, fica mais 2. E isso, então, dá T quadrado menos T menos 4T mais 4 mais 2. E, portanto, este é o polinômio T ao quadrado menos 5T mais 6. Achei o polinômio característico. Esse é o primeiro passo. Agora, no segundo passo, eu vou achar as raízes deste polinômio característico. Ou seja, eu vou resolver a seguinte equação: t quadrado menos 5t mais 6 igual a 0. Então, o discriminante vai dar 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, o discriminante é 1.
E, portanto, o t é dado por 5 mais ou menos 1, que é a raiz do discriminante, dividido por 2. E isso me leva, então, a dois valores. O T1 é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o T2, que é 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Portanto, 2 e 3 são os autovalores deste operador. Agora, eu vou determinar, então, quem seriam os autovetores. E aí, o segredo é fazer o seguinte. No caso do autovalor 2, deixe-me voltar para a matriz característica. Então, ela está aqui na tela. A matriz característica é essa da qual eu calculei o determinante. Eu vou substituir esse t por 2. Depois vou substituir esse t por 3. E vou resolver um sistema linear homogêneo. E a solução desse sistema linear homogêneo me dará os autovetores associados a cada autovalor. Então, num primeiro momento, para t igual a 2, eu vou ter que resolver o seguinte sistema linear. Aqui era t menos 4, então 2 menos 4 menos 2, 1, menos 2. E aqui era t menos 1, então 2 menos 1, 1. Vezes xy igual a matriz coluna nula. E, portanto, daqui eu tenho, na realidade, uma equação só, que é menos 2x mais y é igual a 0. Então, y tem que ser da forma 2x. Portanto, o autoespaço associado a 2 vai ser dado por todos os vetores da forma x, 2x, onde x é um número real. Agora eu vou fazer a mesma coisa para 3. Se t é igual a 3, a matriz que eu vou encontrar é a seguinte. 3 menos 4 menos 1, 1. Menos 2, 3 menos 1, 2. Isso multiplicado por uma variável xy, dando a matriz nula. E isso então me leva ao seguinte sistema. Menos x mais y igual a 0, menos 2x mais 2y igual a 0. Perceba que a segunda linha é múltipla da primeira, então, portanto, eu só preciso me preocupar com a primeira linha. E isso me leva à seguinte solução. Y é igual a x. Portanto, quando eu estiver calculando o autoespaço associado ao autovalor 3, isso é formado pelos vetores dados por x, tal que x é um número real. E, portanto, está determinado os autovalores e, consequentemente, os autovetores. No segundo exemplo, só para mostrar que isso necessariamente não precisa ser feito em espaços do tipo Rn, eu vou pegar uma transformação linear definida no espaço das matrizes de ordem 2. E aí, este operador linear é dado por... Eu pego uma matriz e levo na sua transposta. Eu vou determinar os autovalores, autovetores deste operador, considerando a base canônica do espaço de matrizes de ordem 2. Então, veja, a base canônica ali é dada por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. E aí o que eu quero observar logo de saída é que se eu tenho uma matriz da forma A, B, C, D, ou seja, uma matriz de ordem 2, ela pode ser escrita como A vezes 1, 0, 0, 0, mais B vezes 0, 1, 0, 0, mais C vezes 0, 0, 1, 0, mais D vezes 0, 0, 0, 1. E eu só fiz essa observação para mostrar como é que eu escrevo as coordenadas de uma matriz em relação à base canônica. Então eu vou escrever na forma A, B, C, D, observando esta ordem mesmo. Por que que isso é importante? Porque no primeiro momento eu vou escrever então qual é a matriz do operador T considerando a base canônica. Então veja, quando eu estou calculando T da matriz 1, 0, 0, 0,
ela leva na sua transposta. Então, a matriz que eu tenho é da forma 1, 0, 0, 0. Quando eu calculo T aplicado em 0, 1, 0, 0, isso fica 0, 1, 0, 0. Então, perceba que está em linha, vira coluna. Calcular o T da matriz 0, 0, 1, 0 é da forma 0, 0, 1, 0. E por fim, quando eu calculo T em 0, 0, 0, 1, isso fica 0, 0, 0, 1. E agora então eu vou escrever quem é a matriz que representa este operador em relação à base canônica. Essa matriz é uma matriz de ordem 4 e ela vai ser escrita por 1, 0, 0, 0. Porque na primeira coluna eu vou pegar as coordenadas do primeiro vetor da base, considerando a sua imagem. Depois eu vou ter 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então aqui está a matriz que representa esta transformação. Agora eu vou calcular o polinômio característico. 0, t menos 1, 0, 0 menos 1, t 0, 0, 0, 0, t menos 1. Então é este determinante que eu preciso calcular. E para calcular esse determinante, eu vou utilizar o desenvolvimento de Laplace considerando a primeira coluna. Perceba que, na realidade, o único termo que vai me interessar é este, porque tudo que está abaixo dele é zero. Então, isso vai ficar somente menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, vezes t menos 1, vezes o determinante da matriz que sobra quando eu tiro a primeira coluna e a primeira linha. Então, fica t menos 1, 0, menos 1, t, 0, 0, 0, t menos 1. E aí, esse determinante de ordem 3, eu posso calcular utilizando Sarri, mas eu vou utilizar novamente o desenvolvimento de Laplace. Só que agora eu vou considerar a terceira coluna. Então, isso vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, então não vou escrever. T menos 1 vezes menos 1 elevado a 3 mais 3, que é 6, vezes o determinante do que sobra quando eu estou retirando a terceira linha e a terceira coluna. Então fica T menos 1 e t. Perceba que na coluna que está esse t menos 1 só tem 0. Então me interessa somente a expressão associada a t menos 1. Então isso vai ficar t menos 1 vezes menos 1 elevado a 6 é 1, então eu não vou escrever. E agora eu tenho um determinante de ordem 2, que é dado por t quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1, menos 1, vezes t menos 1. Então, portanto, aqui eu tenho t menos 1 ao quadrado. E lembrando que isso aqui é o produto da soma pela diferença, é um produto notável, isso vai me levar a t menos 1 ao cubo vezes t mais 1. Porque esse t quadrado menos 1, ele fica t menos 1 vezes t mais 1. T menos 1 que vai sair daqui com esse t menos 1 ao quadrado, t menos 1 ao cubo, vezes t mais 1. E, portanto, eu já tenho, então, o meu polinômio característico. Agora você está vendo o polinômio característico que nós encontramos, e ele tem duas raízes. Uma é t igual a 1, que é quem anula exatamente esse termo, e a outra t igual a menos 1, que é o que vai anular este termo. Portanto, eu vou considerar agora esses dois autovalores, vou substituir na matriz característica e resolver um sistema linear para encontrar, então, os autovetores. Então, no primeiro caso, quando eu faço t igual a 1, a matriz característica fica com a seguinte cara. Aqui era t menos 1, então fica 1 menos 1, 0. E, portanto, eu tenho uma coluna toda nula.
Aqui, na segunda, era 0. O valor de t, que era 1. Menos 1, 0. Agora eu tenho 0, menos 1. O alto valor, que é 1. E aqui, 0. E, por fim, eu tenho 0, 0, 0. E aqui era t menos 1, que também vai dar 0. Tudo isso multiplicando, então, agora x, y, z, w. Perceba que aqui eu estou falando de coordenadas. E isso dando, então, a matriz coluna nula. Mas isso vai me levar no seguinte sistema. Perceba, a primeira linha vezes a primeira coluna vai dar tudo 0. Então, eu não vou escrever. Então, eu vou ter agora, olhando para a segunda linha, primeira coluna, 0 vezes x, 0. Então, y menos z igual a 0. Olhando agora a terceira linha com esta coluna, vai dar menos y mais z igual a 0. E no caso da quarta linha, é uma linha nula, então vai dar tudo 0, não precisa escrever no sistema. Portanto, o que eu estou inferindo e descobrindo daqui é que y tem que ser igual a z. Assim, eu sei que o alto espaço associado ao alto valor 1 é dado por matrizes que são da forma x, y, w, tais que x, y e w são números reais. E, portanto, eu já identifiquei quais são todos os autovetores associados a este alto valor. Vou fazer a mesma coisa agora com t igual a menos 1. Então, para t igual a menos 1, a matriz característica fica da seguinte forma. Era t menos 1, então menos 1, menos 1, menos 2. Abaixo era tudo 0. Na segunda coluna era 0, menos 1, que é o alto valor, menos 1, 0. Depois, na terceira coluna, era 0, menos 1, o alto valor, 0. E na última coluna ficava 0, 0, 0, t menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Tudo isso multiplicando x, y, z e w. Isso dando, então, essa matriz coluna nula. E, portanto, daqui eu tenho o seguinte sistema. Menos 2x é igual a 0, quando eu multiplico a primeira linha com esta coluna. Depois eu tenho menos y menos z é igual a 0. Depois, na terceira, vai ficar menos y menos z é igual a 0. E na última, menos 2 vezes w é igual a 0. Portanto, daqui o que eu estou inferindo e concluindo é o seguinte. Que x e w são ambos 0. E que y tem que ser igual a menos z. Portanto, quem que é o alto espaço associado a menos 1? É dado pelas seguintes matrizes. 0, y, menos y, 0, tais que o y pertence ao conjunto dos reais. Portanto, eu identifiquei, então, os dois autoespaços, identifiquei os autovalores, identifiquei os autovetores. E perceba que, embora eu tenha encontrado coordenadas, aqui eu estou escrevendo um elemento na forma matricial. Mas esta matriz coluna me dá as coordenadas deste elemento em relação à base canônica. É necessário observar que todos os exemplos que fizemos até o momento estavam envolvendo bases canônicas. E uma pergunta que pode ser feita é se esses conceitos de autovalor, autovetor, polinômio característico, se isso depende da base que eu escolha, a exemplo do que acontece com a matriz que representa um operador ou uma transformação linear. Na realidade, não. Não importa a base que eu tome. Autovalor, autovetor e polinômio característico não depende desta base. Isto posto, eu gostaria de trabalhar mais um pouco no sentido de determinar polinômios de matrizes.
E nesse sentido eu vou apresentar um lema que aparentemente vai parecer um tanto quanto desconexo do que está sendo feito até agora, mas nós verificaremos a utilidade dele logo a seguir. Então eu vou pegar P, uma matriz quadrada de ordem n, com entradas polinomiais de grau menor ou igual a 1. Ou seja, é um polinômio de grau 1 ou um polinômio constante. Numa indeterminada t, ou seja, a variável que eu estou usando é t, de maneira que em cada linha e cada coluna há no máximo um polinômio não constante. Ou seja, em cada linha e em cada coluna há no máximo um polinômio de grau 1. Então, o determinante dessa matriz é um polinômio de grau menor ou igual a n. Então, a demonstração desse resultado é feita por indução finita considerando a ordem da matriz. Então, eu vou considerar n igual a 1. Então, neste caso, a matriz B, considerando o exposto, é alguma coisa da forma AT mais B, uma matriz 1 por 1. E, portanto, o determinante dessa matriz nada mais vai ser do que AT mais B. Ou seja, o determinante dessa matriz é um polinômio de grau 1, que é exatamente o mesmo valor que a ordem dessa matriz. Então, o resultado vale para n igual a 1. Agora, eu vou supor que o resultado seja válido para matrizes de ordem n-1. Isso eu estou considerando o n natural n maior ou igual a 2. Por que 2? Porque no menor valor seria 2 menos 1, que é 1. E aí eu vou provar que este resultado continua válido se eu pegar uma matriz de ordem n. Então, se eu tenho uma matriz B de ordem n, nós temos o seguinte, que o determinante de B, segundo o teorema de Laplace, ou seja, aquilo que a gente chama de desenvolvimento de Laplace, é a somatória, e aqui eu vou fazer o desenvolvimento de Laplace pensando na primeira coluna, de I variando de 1 até n, de menos 1 elevado a I mais 1, que aí eu estou fixando a primeira coluna, vezes o termo de ordem B e 1, vezes o determinante da matriz que eu tenho no momento que eu estou retirando a linha I e a coluna 1. Portanto, eu estou calculando o determinante de uma matriz de ordem n-1. Agora, pela hipótese de indução, o determinante dessa matriz B, no momento que eu estou retirando a linha I e a primeira coluna, é um polinômio de grau menor ou igual a n-1. Ainda, o termo B e 1 é um polinômio de grau menor ou igual a 1. Portanto, na realidade, eu estou somando polinômios ali naquele desenvolvimento de grau menor ou igual a n. Logo, o determinante inteiro é um polinômio de grau menor ou igual a n.
E é exatamente isso que a gente gostaria de verificar. Portanto, para registrar, o determinante b é um polinômio de grau menor ou igual a n. E isso então encerra a demonstração deste lema. Então, com a ajuda deste lema, eu consigo demonstrar esta proposição. Essa proposição diz o seguinte: eu tenho uma matriz A de ordem n, uma matriz quadrada, e aí eu vou pegar o polinômio característico dessa matriz. Este polinômio é um polinômio mônico de grau n. O que eu estou dizendo por polinômio mônico é que, na hora que eu vou pegar o t elevado a n, o coeficiente que acompanha t elevado a n é 1. É essa a definição de polinômio mônico. É o polinômio cujo coeficiente que acompanha o termo de maior grau é 1. Este polinômio tem coeficientes reais e os coeficientes de t elevado a n menos 1 é menos o traço de a. O traço é a soma dos elementos da diagonal principal. E de t elevado a zero, ou seja, o termo constante, é menos 1 elevado a n vezes o determinante de a. Então, como é que a gente demonstra isto? Veja, para demonstrar, eu vou escrever no primeiro momento a minha matriz A da forma A e J. Daí, quem que é o polinômio característico da matriz A? É o determinante de t vezes a identidade menos a matriz A. Então, na prática, o que vai acontecer é o seguinte: vai ser t menos A11, depois menos A21 e assim por diante, até chegar em menos AN1. Depois aqui vai ser menos A12, T menos A22 e aqui menos AN2. E vai assim em diante até a última coluna, que seria menos A1N, menos A2N e aqui embaixo T menos ANN. Então, seria calcular o determinante dessa matriz. E aqui eu vou usar novamente o teorema de Laplace, só que agora eu vou considerar a primeira linha. Portanto, o polinômio característico da matriz A, ele vai ser dado como, considerando o teorema de Laplace, o primeiro termo seria menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes t menos A11 vezes o determinante do que sobra quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, que neste caso é t menos A22, e aqui termina com menos AN2, e aqui por diante até menos A2N, e aqui eu tenho t menos ANN. Então seria vezes esse determinante que eu estou escrevendo aqui na tela. Só que eu vou voltar só para observar o seguinte. Pelo lema anterior, este determinante é um polinômio de grau com no máximo n. Ou seja, é um polinômio de grau menor ou igual a n. Nesse sentido, perceba que quando eu estou tirando a primeira linha e a primeira coluna, eu estou tirando este termo em particular e deixando esse restante aqui. Então perceba, na hora que eu for tirar a segunda coluna e a primeira linha, porque eu estou fazendo o desenvolvimento de Laplace considerando a primeira linha, perceba que eu estou eliminando esse termo t menos A11 e este t menos A22. Portanto, o determinante do que sobra é um polinômio que vai ter grau menor que n menos 1. Vai ter grau no máximo n menos 2. Por quê? A matriz inteira tem grau no máximo n.
eu estou tirando um expoente da indeterminada no momento em que eu anulo esse termo, e estou tirando mais outro expoente da indeterminada no momento em que estou retirando este termo. Portanto, o que sobra vai ter grau no máximo igual a n-2. Perceba que, quando eu passo para o próximo elemento, e aí eu tiro novamente a primeira linha e a terceira coluna para calcular o determinante, eu vou estar retirando o termo t menos a11 e aqui embaixo o termo t menos a33. Portanto, eu vou ter um polinômio com grau no máximo igual a n-2. E assim por diante. Logo, este determinante vai ser essa matriz, mais alguma coisa que eu não irei escrever, mas eu sei que é um polinômio com grau menor que n-1. E aí o que eu vou fazer em diante é pensar no momento em que eu estou calculando o determinante desta matriz aqui que sobra. Então eu vou fazer novamente pela primeira linha. Então vai ser, o primeiro termo fica menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 1. Então eu tenho t menos a11 vezes t menos a22, porque aqui novamente ele está na ordem 1, 1, então menos 1 elevado a 2 vai dar 1, então não vou escrever, vezes o determinante então do que sobraria, t menos a33, aqui menos a n3, menos a 3n, t menos a nn, mas perceba que na hora que eu vou fazer o desenvolvimento de Laplace para calcular esse determinante, eu também vou encontrar mais alguns polinômios que têm grau menor que n-1, somado com este aqui, então mais, só para registrar, um polinômio com grau menor do que n-1. E aí eu vou continuar calculando somente o determinante dessa submatriz que está aparecendo. No final das contas, eu terei obtido o seguinte. Eu terei concluído que o polinômio característico da matriz A, ele vai ser da forma t menos a11 vezes t menos a22, até chegar no último, t menos a nn, mais um polinômio de grau menor que n-1. Uma vez tendo concluído isso, perceba o seguinte. Quando eu vou calcular o coeficiente do termo que acompanha o grau n, ou seja, o termo t elevado a n, perceba que ele vai ser dado somente no momento em que eu estou desenvolvendo esse produto. Então aqui seria t, que multiplicaria em outro t e assim por diante. E portanto eu teria t elevado a n vezes 1, o que indica então que são um polinômio mônico de grau n. No caso do termo de ordem n-1, ele também só vai ser calculado a partir desse produto, tendo em vista que o polinômio que está somado tem grau menor do que n-1. E aí eu vou fazer a conta só com 2 para observar o seguinte. Se eu tiver t menos a1 vezes t menos a22, então isso aqui ficaria t quadrado menos a11t menos a22t mais a11 a22, que eu poderia escrever como t quadrado menos t. Aqui vai ficar a11 mais a22. Então eu traço na matriz A, pensando que eu estou trabalhando com uma matriz de ordem 2, mais a11 a22. E esse então seria o termo de ordem n-1.
Eu posso estender essa ideia para 3, 4, utilizando indução finita, e portanto eu estou concluindo que o coeficiente que acompanha t elevado a n menos 1 é menos o traço da matriz. Por fim, se eu quero calcular o termo constante, na realidade, no lugar da indeterminada, basta colocar 0, porque aí eu vou anular a indeterminada e vou apenas ficar com o termo constante. Mas perceba o seguinte, quando eu calculo o polinômio característico de A, substituindo t por 0, isso na realidade fica. O determinante vai ficar 0 vezes a identidade, a matriz nula, de menos A. E utilizando uma propriedade determinante, isso é menos 1 elevado a n, que seria a ordem da matriz, vezes o determinante de A. E isso, então, encerra a demonstração desta proposição. Assim, eu posso pensar, então, num polinômio de matriz. Então, se eu tenho um polinômio pt dado da forma ART elevado a R mais AR menos 1T elevado a R menos 1, mais até chegar a 1T mais A0 com coeficientes reais, e uma matriz quadrada de ordem n, eu vou definir como P aplicado nessa matriz como AR vezes A elevado a R, mais AR menos 1 vezes A elevado a R menos 1 e assim por diante. E aqui eu estou considerando a potência das matrizes. O teorema de Cayley-Hamilton, que já está aparecendo na sua tela e que eu irei demonstrar em seguida, é um polinômio bastante interessante que diz o seguinte: se eu tenho uma matriz A de ordem n, e eu tenho o polinômio característico dessa matriz A, então, o polinômio característico dessa matriz A aplicado na própria matriz A dá a matriz nula. Em outras palavras, o polinômio característico de uma matriz anula esta matriz. É isso que eu vou demonstrar. Então, para demonstrarmos o teorema de Cayley-Hamilton, eu vou, no primeiro momento, considerar o seguinte. Eu tenho a matriz A e eu estou pegando o polinômio característico dela. O polinômio característico dessa matriz, pelo que vimos, é um polinômio mônico de grau n em t. Então eu sei que o polinômio característico é dado da seguinte forma: t elevado a n mais um coeficiente real bn menos 1 vezes t elevado a n menos 1 mais... E aí assim por diante até chegar em B1T mais um número real B0. Então este seria então o polinômio característico da matriz A. Então, eu vou considerar CT a adjunta, e aí por adjunta entenda-se a matriz adjunta na matriz característica de A. Portanto, C de T é a transposta da matriz dos cofatores da matriz característica. Veja só, a matriz característica, da forma como ela é construída, pelo que observamos, ela é um polinômio que tem grau no máximo n, ou seja, é menor ou igual a n. Quando eu estou calculando o cofator, eu faço menos 1 elevado a i mais j, e aí seria o cofator referente ao elemento que está na posição ij na matriz. Então, menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante de uma matriz, no qual eu estou tirando a linha i e a coluna j. No momento que eu faço isso, a matriz que está me sobrando na realidade também vai ser um polinômio. Vai ser um polinômio com grau menor ou igual a n menos 1. Portanto, a matriz de cofatores e, consequentemente, a sua transposta, que é o que a gente chama de matriz adjunta, nada mais é do que uma combinação linear de termos da forma t elevado a n menos 1, t elevado a n menos 2 e assim por diante. Ou seja, o que eu estou dizendo é que essa matriz CT também é um polinômio. Ela vai ser uma matriz quadrada Cn menos 1 vezes t elevado a n menos 1 mais C1 vezes t mais C0. E este Cn-1, Cn-2, C1, C0 são matrizes quadradas de ordem n, e essas matrizes não dependem da variável t. Eu estou retirando a variável t.
Ainda, o que nós sabemos é o seguinte. Quando eu faço T vezes A, identidade menos A, ou seja, a matriz característica, e multiplico pela sua adjunta, veja, uma matriz vezes sua adjunta é o determinante dessa matriz vezes a identidade. Mas o determinante dessa matriz em particular é o que nós chamamos de polinômio característico, vezes a identidade de ordem n. Daí que eu tenho é o seguinte, t vezes in menos a, vezes, aqui então eu tenho c n menos 1 t elevado a n menos 1, mais c n menos 2 t elevado a n menos 2, vai assim até c1t mais c0, que essa aqui seria a adjunta, é igual ao polinômio característico vezes a identidade. Então, nesse caso, seria t elevado a n mais b n menos 1 t elevado a n menos 1 mais, aqui eu tenho b1t mais b0 vezes a matriz identidade. E aí agora eu tenho que distribuir no primeiro membro esse produto. E aí no fundo eu vou ter algo assim, t elevado a n, identidade vezes cn menos 1, então cn menos 1, menos a, que multiplica cn menos 1, t elevado a n menos 1, mais t elevado a n menos 1, c n menos 2, menos a, que multiplica c n menos 2, t elevado a n menos 2, mais, até chegar na última, t quadrado c1 menos a c1t mais t vezes c0 menos a vezes c0, e do outro lado fica igual a t elevado a n mais b elevado a n menos 1 t elevado a n menos 1, e assim por diante até b1t mais b0 vezes a matriz identidade. Agora, observando essa igualdade, eu vou ter que fazer igualdade de polinômios. Perceba o seguinte, t elevado a n tem que ser igual a t elevado a n. Então, eu vou concluir o seguinte, que c elevado a n menos 1 é a identidade. Basta olhar o termo de ordem t elevado a n. Então, eu estou igualando os termos. Quando eu faço c n menos 2 menos a vezes cn menos 1, isso é bn menos 1 vezes a identidade. E eu posso seguir daqui em diante até chegar ao final. Então, quando eu estou fazendo c0 menos a c1, isso é igual a b1 vezes a identidade. E por fim, quando eu faço menos a c0, isso é igual a b0 vezes a identidade. Agora eu vou multiplicar cada uma das equações acima. Aqui a primeira por a elevado a n, aqui a elevado a n menos 1, a linha de baixo por a elevado a n menos 2, e assim por diante. Aí a penúltima eu vou multiplicar por a, e essa aqui eu vou multiplicar pela própria identidade, que seria a elevado a 0. E daí eu vou ter o seguinte. Então na primeira linha eu estou multiplicando por a elevado a n, eu concluo a elevado a n cn menos 1 é igual a elevado a n.
Na segunda eu vou ter A elevado a n menos 1, C, n menos 2, menos A elevado a n, que multiplica C, n menos 1, é igual a Bn menos 1, que multiplica A elevado a n menos 1. E assim por diante até chegar na penúltima linha. Então eu tenho A vezes C0 menos A quadrado C1 é igual a B1A. E por fim, menos A C0 é igual a B0 vezes a identidade. Agora eu vou somar todos os termos que estão no segundo membro de cada uma dessas equações. Então eu tenho AN mais BN menos 1, AN menos 1. Aí seria BN menos 2, A elevado a N menos 2, até chegar a B1A mais B0 identidade. Mas perceba então que no segundo membro, quando eu somo, na realidade eu estou pegando o polinômio característico de A e aplicando em A. E no primeiro membro, ao fazer a soma, veja, somei este com este, então esse termo acaba sendo anulado com este. Este termo vai ser anulado com o da linha imediatamente abaixo. E assim por diante, até este termo ser anulado com a linha de cima e este termo ser anulado com esse. Então sobra somente a matriz nula. E é precisamente isso que eu gostaria de demonstrar. Portanto, o teorema de Cayley-Hamilton me garante que o polinômio característico de uma matriz anula esta matriz. Isso é muito importante quando eu estou calculando potência de matrizes. Por exemplo, imagine que eu tenho essa matriz A de ordem 2 por 2. Então, eu vou, no primeiro momento, calcular o polinômio característico dessa matriz. Então, o polinômio característico dessa matriz é dado pelo determinante da matriz T vezes a identidade, então T0, 0, T, menos a matriz A, 1, 3, menos 1, 0. Então seria calculado por esse determinante. E isso é o determinante de T menos 1, 1, menos 3 e T. E por sua vez, isso é T menos 1 vezes T. Aqui seria menos 3, soma mais 3. Ou seja, T quadrado menos T mais 3. Daí o que eu estou dizendo? Como o polinômio característico de A aplicado em A dá zero, isso é equivalente a dizer o seguinte, que A ao quadrado menos A mais 3 vezes a identidade da matriz nula. Ou seja, se eu quero calcular A ao quadrado, basta fazer A menos 3 vezes a identidade. E aí perceba, eu estou fazendo isso tentando calcular o A ao quadrado. Eu poderia fazer isso com A ao cubo, A à quarta e assim por diante. E perceba, o que a gente fez para A ao quadrado, eu posso estender para potências de ordem maior do que n. E aí uma consequência do teorema de Cayley-Hamilton é que a potência A elevado a n de uma matriz pode ser escrita como uma combinação linear de potências dA com expoente inferior a n. Porque neste caso, o que eu tenho é o seguinte, o polinômio característico da matriz A aplicado num determinado valorzinho t, ele sempre vai ser um polinômio mônico de grau n. Então, ele é t elevado a n mais bn menos 1 t elevado a n menos 1 mais um valor b1t mais um b0. E aí, uma coisa que eu quero observar é que o polinômio característico aplicado na matriz sempre dá a matriz nula. O que é equivalente a dizer que A elevado a n mais Bn menos 1 A elevado a n menos 1 mais até B1A mais B0 vezes a identidade.
isso dá a matriz nula. Mas isso me permite dizer que A elevado a N é menos Bn menos 1 vezes A elevado a N menos 1 menos B1A menos B0 vezes a identidade. Para terminar a nossa conversa, eu quero introduzir o conceito de polinômio mínimo, mas eu não farei mais demonstrações. Só vou discutir brevemente a ideia dele. Então veja, num primeiro momento, eu vou considerar o conjunto IA, que é dado por todos os polinômios em T. T é uma matriz, de maneira que P aplicado na matriz A dá zero, ou seja, o IA é formado pelos polinômios que anulam a matriz A. Pelo teorema de Cayley-Hamilton, este conjunto IA não é vazio, porque o polinômio característico da matriz A anula a própria A, então o polinômio característico está dentro desse conjunto. Eu vou chamar de polinômio mínimo o polinômio MAT, polinômio mônico, de menor grau que esteja dentro desse conjunto. E aí, se eu tenho uma matriz quadrada, um polinômio com coeficientes reais, tal que este polinômio aplicado na matriz A dá a matriz nula, e se P é uma matriz invertível de mesma ordem que A, então o polinômio anula a matriz A, se e somente se o polinômio anula P menos 1A vezes P. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o polinômio anula uma matriz, ele anula qualquer matriz semelhante a ela. E aí, nesse sentido, podemos pensar perfeitamente em polinômio mínimo de operador, da mesma forma que a gente faz com o polinômio característico de operador. Portanto, o polinômio mínimo de um operador T vai ser dado por MT de T. Este MT é o polinômio mínimo da matriz que representa o operador T. E por que eu posso pensar agora como um polinômio de operador? Porque perceba, o polinômio mínimo é o polinômio mônico de menor grau que anula a matriz. A matriz de um operador, ela muda de acordo com a base, mas ela é semelhante a outras matrizes em outras bases. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu tenho a matriz de um operador numa base alfa e a matriz de um operador numa base beta, essas matrizes são semelhantes. E aí, pela definição de polinômio mínimo, se ele anula a matriz que está definida na base alfa, ele também vai anular a matriz que está definida na base beta. Portanto, o polinômio mínimo continua sendo o mesmo. E uma última proposição que eu quero apresentar é a seguinte: eu tenho T, um operador linear sobre o espaço V de dimensão finita. Então, se dois polinômios anulam uma matriz T, ou anulam uma matriz que representa um operador numa determinada base, então a soma deles continua anulando essa matriz, o produto deles também anula a matriz, e o polinômio mínimo divide qualquer polinômio que anule a matriz T. Em particular, eu estou dizendo que o polinômio mínimo divide o polinômio característico. Portanto, eles têm as mesmas raízes, embora possam ter multiplicidades diferentes. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.